Pessoal, então chegamos ao final do nosso jogo e agora vamos fazer uma pequena avaliação de como a gente chegou lá. Então vocês lembram que vocês eram, né? Nós éramos 5 empresas em um oligopólio. Todas tinham a mesma informação inicial, o mesmo capital inicial, tudo igual. Existia uma empresa que era fictícia, né, que é do jogo, um computadorzinho jogando com vocês, porque a gente precisava de 5 empresas e vocês foram divididos em 4. Então, essa empresa número 5, ela foi baseada em empresas dos outros jogos, de outras turmas, empresas medianas para ruins, sabe? Normalmente empresas que estão lá para ficar em último lugar, que era planejada. E aí nós temos então essas 5 empresas aí, e era esperado que vocês tivessem uma competição entre vocês, né? Cada hora um chegando mais, um menos. Imagino que o recesso de fim de ano pode ter atrapalhado um pouco, mas no jogo, na verdade, foi muito fácil, né, para a empresa ganhadora, que foi de ponta a ponta a melhor empresa, né, a Aspen. E como combinado, ela fica com nota 10 no jogo. E a última empresa, que seria a equipe 5, ela ficaria com nota 8. E as outras duas aqui com a sua proporcionalidade, né? Quanto mais próximo da 10, da empresa Aspen, ela fica com uma nota maior, como é o caso da 9,25 para a Âmega e a Thermax com 8,41. Infelizmente, é uma coisa que eu quase não vejo, mas aconteceu, a Auratec faliu, né? Vocês podem verificar as razões, etc., inclusive nos relatórios que vocês vão ter direito a acessar agora. Mas as que conseguiram chegar lá no fundo, parabéns, principalmente, né, para a Aura. Eu esperava, na verdade, que tivesse uma competição maior, assim, né? Essa era a minha expectativa, né? Baseada nas outras turmas todas. E, na realidade, a gente teve um jogo mais monótono, né? Mas tudo bem. Parabéns, então. A nossa Aspen, Alexandre, Edegilson, Marina e Patrícia ficaram com nota 10. Então vamos entender um pouquinho como é que a gente chegou lá? Ó, então no começo vocês lembram que vocês tinham que dar pesos para objetivos estratégicos, tanto de negócio, de mercado, né? Market share, quanto econômicos e tal. E os objetivos de sustentabilidade eram todos com peso 5 já pré-definidos. Então vocês tinham que escolher, por exemplo, se iam focar na região 1, 2 ou 3. Veja aqui que quem ficou em primeiro lugar na região 1, ou seja, ganhou mais de 50% da região, do market share, foi a empresa Aspen, ganhando 5 pontos. Então, como que é isso? Se são 5 empresas, a primeira ganha 5, a segunda ganha 4, a terceira ganha 3, a 2 e 1. E no caso de falência, não ganha nenhum ponto. Então, a Aspen ganhou 5 pontos, a Thermax ganhou 4, porque olha que interessante, a Aspen tinha dado um peso 8, ou seja, ela queria ficar líder no mercado da região 1. Já a Âmega, não. Ela ganhou o peso 2 pontos aqui, mas ela tá coerente, porque ela não queria, né? Não tinha foco nenhum ali. E tá certo. Na região 2, mais uma vez a Aspen fica em primeiro lugar, mas dessa vez a Âmega fica em segundo. E a Âmega tinha a intenção de ficar em primeiro ali. Então, deu um peso 8. Peso 8 vezes 4 ganhou 32 pontos. Já foi bom.
E por fim, na região 3, que era a região, normalmente a região mais competitiva, né? Quem ficou em primeiro lugar foi a equipe 5, aquela que é automática, né? Estranhamente. Mas se deu bem. Vamos pensar agora em faturamento. Você tem que pensar o seguinte, olha só, se eu tenho uma região 3 em que eu vou vender muito, porque tem muita gente, um preço mais baixo, então eu não vou ter um lucro alto por venda, eu vou focar com faturamento. Então tem uma relação entre peso alto na região 3 e peso alto em faturamento. Peso alto na região 1, peso alto em lucratividade, porque eu vou vender menos, mas vou lucrar mais. Então lembra que na região 1, quem estava querendo mais lá era a Aspen. Na região 3 era a equipe 5 e a AMP. Como é que foi o faturamento dessas? Vocês ficaram tudo ali na meia. Olha a Amiga aqui, um erro grande. Se ela tivesse dado um peso 8 aqui, tinha já disparado na presença aqui. Erro também dessa equipe automática 5 aqui, ó, peso baixo. E em lucratividade, primeiro lugar a Aspen e um peso mais ou menos. Já a Âmega dá um peso alto aqui, né? Que não era o forte dela, mas ela ficou em segundo lugar. Em patrimônio líquido, quem ganhou, mais uma vez, foi a Aspen. Em segundo lugar, a Âmega. Vamos ver agora as questões de sustentabilidade. Vocês tinham a questão dos efluentes logo no começo. Somente a Âmega foi realmente coerente. Das licenças ambientais, parabéns a vocês três. Uma delas, na segunda só a Aspen foi ok. E aí, peso 5 para todo mundo. Foram razoáveis. Na questão trabalhista, lembra que teve o problema da pintura? A Thermax não resolveu isso logo de cara. Foi penalizada. Rotatividade. Vocês tiveram uma rotatividade média. O ideal é que não tenha rotatividade. E em relação a negociação salarial, por exemplo, vocês foram bem, ninguém entrou em greve, ninguém aceitou trabalho infantil, na licitação ninguém fez cartel, ninguém fez nada disso. Aqui, então vocês estão, de certa forma, bem ali nesse pedaço. Mas, de qualquer forma, no final das contas, nós tivemos a Aspen em primeiro lugar, a Âmega em segundo, que poderia ter ficado em primeiro, se ela aqueles pontinhos que a gente levantou, e a Thermax teve umas falhas graves, né? Parabéns a vocês três. Então, agora, lembrando que amanhã a gente tem um seminário, encerramento. O jogo acabou aqui, o seminário é outra história, tá bom? Para os que vão presencialmente, eu estou aguardando vocês, e os que não puderem participar presencialmente, entrem online. A nota final ela é composta não só por essa nota de agora do jogo, que alguns ficaram com 10, outros com 7, né? Mas é pela composição assim, ó. A nota do jogo, mais a nota da variação dos pares, que foi até ontem também, e a nota do seminário era metade da nota. Então, conforme a gente também já conversou, você não pode ter 0 em nenhuma dessas 3 partes. Ninguém ficou com 0 no jogo, mas se alguém for com 0 na avaliação dos pares, está fora, vai repetir. Se alguém não comparecer ao seminário, também está fora. Tá bom? Aguardo vocês, então, amanhã, 9 horas. Tá bom?